A linguagem da Torá é, na famosa frase de Erich Auerbach, repleta de antecedentes. Por trás dos eventos que são contados abertamente há histórias obscuras deixadas ali para que nós as decifremos. Oculta abaixo da superfície da Parashat Reissará, por exemplo, há uma outra história aludida apenas em uma série de sugestões. Existem 3 pistas nesse texto. A primeira ocorre quando o servo de Abraão está voltando com a mulher que se tornará a esposa de Isaque. Como Rebeca vê Isaque à distância, somos informados de que ele está vindo do caminho de Beer Lahai Roi, em Gênesis 24:62, para meditar no campo. A localização é surpreendente. Até agora, situamos a família patriarcal em Beersheba, para a qual Abraão retorna após a amarração de Isaque, e Hebron, onde Sara morre e é sepultada. Qual é esse terceiro local chamado Beer Lahai Roi e qual é o seu significado? A segunda pista é o extraordinário estágio final da vida de Abraão. Capítulo após capítulo, nós lemos sobre o amor e a fidelidade que Abraão e Sara mantinham um pelo outro. Juntos, eles embarcaram em uma longa jornada para um destino desconhecido. Juntos, eles se levantaram contra a idolatria dos seus dias. Por 2 vezes, Sara salvou a vida de Abraão, fingindo ser sua irmã. Eles esperaram e oraram por um filho e suportaram os longos anos sem filhos, até o nascimento de Isaque. Então a vida de Sara chega ao fim, ela morre. Abraão lamenta e chora por ela e compra uma caverna na qual ela seria sepultada. E ele também seria logo sepultado ali, no mesmo local, ao lado dela. Bem, assim sendo, esperaríamos então ler que Abraão viveu o resto dos seus dias sozinho, antes de ser colocado ao lado de Sara, sua esposa, conforme Gênesis 25:10, na caverna de Macpela, Gênesis 25, verso 9. Inesperadamente, porém, depois que Isaque se casou, Abraão também se casa com uma mulher chamada Queturá, ou Quetura, e teve 6 filhos com ela. Nada mais nos é dito sobre esta mulher, e o significado do episódio não é claro. A Torá não inclui meros detalhes incidentais. Não temos ideia, por exemplo, de como era a aparência de Abraão, nem mesmo sabemos sequer o nome do servo que ele enviou para encontrar uma esposa para seu filho Isaque. A tradição nos diz que foi Eliezer, mas a própria Torá não. Qual é então o significado do segundo casamento de Abraão e como ele se relaciona com isso pelo resto da narrativa? A terceira pista para a história oculta é revelada na descrição da Torá da morte de Abraão. Lemos em Gênesis 25, 8-10. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente a Mamre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Hete. Ali está sepultado Abraão e Sara, ou estão sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Gênesis 25, 8-10. A presença de Ismael, de acordo com esses versículos, no funeral é algo bastante surpreendente. Afinal, ele havia sido mandado para o deserto anos antes, quando Isaque ainda era bem jovem. Até agora, presumimos que os 2 meio-irmãos viveram em total isolamento um do outro. No entanto, a Torá os coloca juntos no funeral do pai, sem nenhuma outra palavra de explicação. Os sábios juntam esses 3 detalhes intrigantes para formar uma história cativante.
Primeiro, eles apontam que Be'er Lahai-Roi, ou Be'er Lahai-Roi, o lugar de onde Isaac estava vindo quando Rebeca o viu, é mencionado mais uma vez anteriormente no Gênesis. É o local onde Agar, grávida e fugindo de Sara, encontrou-se com um anjo que disse a ela para voltar. Na verdade, é ela quem dá o nome ao lugar, que significa a fonte do vivente que me vê. Gênesis 16:14. O Midrash, portanto, diz que Isaac foi a Be'er Lahai-Roi em busca de Agar. Pois quando Isaac soube que seu pai estava procurando uma esposa para ele teria pensado: devo eu me casar enquanto meu pai vive sozinho? Eu irei e devolverei Agar para ele. Daí a resposta dos sábios à seguinte pergunta: quem era Queturá? Quem era Quetura? Ela era, eles disseram, ninguém menos do que a própria Agar. Não é incomum que as pessoas na Torá tenham mais de um nome. Jetro, sogro de Moisés, tinha 7 nomes. Agar foi chamada de Quetura porque seus atos exalavam fragrâncias como o incenso, que é Ketoret. Isso de fato integra o segundo casamento de Abraão como um componente essencial desta narrativa. Agar, portanto, de acordo com a tradição judaica, não terminou os seus dias como uma pária. Ela voltou, a pedido de Isaac e com o consentimento de Abraão, para se tornar a esposa do seu antigo mestre. Isso também muda a dolorosa história do banimento de Ismael. Sabemos que Abraão não queria mandá-lo embora. A exigência de Sara foi muito dolorosa aos olhos de Abraão por causa do filho. Gênesis 21:11. No entanto, Deus disse a Abraão para ouvir a sua esposa naquele momento. Há, no entanto, um midrash extraordinário em Pirkei de Rabi Eliezer que conta como Abraão visitou seu filho 2 vezes. Na primeira ocasião, Ismael não estava em casa. Sua esposa, sem saber a identidade de Abraão, recusou a ele pão e água. Ismael, continua o midrash, divorciou-se daquela mulher e casou-se com uma outra, chamada Fátima. Desta vez, quando Abraão o visitou, novamente sem revelar a sua identidade, a mulher lhe deu comida e bebida. O midrash então diz: Abraão se levantou e orou diante do santo bendito seja, e a casa de Ismael se encheu de todas as coisas boas. Quando Ismael voltou, sua esposa lhe contou sobre isso, e Ismael então soube que seu pai ainda o amava. Pai e filho se reconciliaram. O nome da segunda esposa de Ismael, Fátima, é altamente significativo. No Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, Fátima é o nome da filha de Muhammad, ou de Maomé. O Pirkei de Rabi Eliezer é uma obra do século VIII, em torno do século VIII, e está aqui fazendo uma referência explícita e positiva ao Islã. A história oculta de Sara tem consequências imensas para o nosso tempo. Judeus e muçulmanos traçam a sua ancestralidade a partir de Abraão. Judeus por meio de Isaac e árabes muçulmanos por meio de Ismael. O fato de os 2 filhos estarem juntos no funeral do pai nos diz que eles também se reuniram e se reconciliaram. Abaixo da superfície da narrativa em Sara, os sábios leram as pistas e reuniram uma comovente história de reconciliação entre Abraão e Agar de um lado e Isaac e Ismael do outro. Sim, houve conflito e separação, mas isso foi lá no começo e não no fim. Entre o judaísmo e o islamismo pode haver amizade e respeito mútuo. Abraão amou os seus 2 filhos e foi sepultado por ambos. Há sim esperança para o futuro nesta história do passado. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica.
Fique conosco e até o próximo vídeo.